Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, bom voltarmos para a igreja de Jesus aqui, estarmos aqui, primeiro culto nosso que começa nesse ano, né, muito bom, que bom que você escolheu começar com a gente aqui, glórias a Jesus por isso. Vamos fechar os olhos, irmãos, vamos orar, antes de nós irmos para a palavra. Se você puder estender a sua mão aqui, abençoar a minha vida, no temor e no compromisso que nós temos com Jesus de trazer a palavra, eu preciso da sua oração agora, se você puder me abençoar a minha vida. Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do seu povo, Senhor, na sua casa, e o que nós queremos compartilhar aqui é a tua palavra, Senhor. Então, usa a minha vida agora como um canal para isso, que cada irmão, cada irmã que está aqui nesse lugar, veio aqui, Senhor, porque quer cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, mas também quer receber algo da sua parte, Senhor, que é a sua palavra. Não há nada melhor para nós recebermos do Senhor nessa manhã, que não seja a sua palavra, a sua voz, falando conosco através da Bíblia, através das Escrituras. Então, apesar, Senhor, das minhas maneiras de interpretar, de entender as coisas, que não seja, meu Pai, minhas emoções, meus sentimentos, a minha mera expectativa ou perspectiva humana a respeito dessas coisas, mas que realmente seja o seu Espírito Santo falando em cada coração. Aliás, Senhor, coloca um filtro em cada mente, em cada coração, para que aquilo que seja dispensável, Senhor, possa ser filtrado, e aquilo que é bom, aquilo que realmente vem do Senhor, encontre guarida, encontre abrigo em cada coração, e nós possamos sair daqui de fato, muito melhores do que nós entramos. Nós possamos sair desse lugar de fato, Senhor, edificados pelo poder que há somente na sua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, que cadeias sejam quebradas nessa manhã em nome de Jesus, que vidas sejam libertas, meu Pai, que as pessoas percebam o que a sua palavra está fazendo aqui, desfrutem disso, para a honra e glória do teu nome, que seja assim sobre as crianças que estão ali também sendo ministradas, que da mesma forma elas possam ser abençoadas, tocadas, transformadas pela tua palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Os irmãos do staff, eu estou aceitando uma xícara de café hoje, hein? Eu estou precisando de um café, se trouxer aqui, eu vou na ponta e pego aí, eu traz aqui para mim, aquele duplo, sagrado expresso duplo, amém, irmãos, glória a Deus, muito feliz mesmo de estarmos aqui, é bom estarmos aqui, né, como diria aquela canção antiga, bom estarmos aqui louvando a Deus. Abre comigo lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, você certamente aí que está fazendo a leitura com a gente, passou por esse texto. Se você não está fazendo, como disse o Mateus aqui, a gente tem uma página específica lá no nosso site da Igreja Burn, onde você consegue ver a leitura Burn, coloca o plano para rodar, a gente está num plano muito leve, né? Aproximadamente 3 capítulos por dia, e no sábado e no domingo um capítulo só. Então você não está impedido de ler o Antigo Testamento, você não está impedido de ler outros textos, aliás você deve fazer isso, eu tenho feito isso, mas na verdade eu só estou lendo o Novo Testamento esse ano, eu vou passar o ano todo só meditando no Novo Testamento. Mas ontem, por exemplo, tinha que ler um capítulo. Para mim um capítulo é impossível, eu não consigo ler um capítulo da Bíblia no dia. Então eu li aquele capítulo e li as 2 cartas de Pedro depois, meditei nas cartas de Pedro. Então você pode ler outros textos. O ideal é que você leia com a gente também esses textos, porque desde que a gente estabeleceu essa leitura anual para fazermos juntos, a ideia é que todos nós estivéssemos sendo alimentados pelas mesmas porções sagradas. Então, de alguma forma, o Espírito Santo está falando, claro, de uma maneira muito específica com cada um de nós, mas todos nós estaríamos debaixo da mesma palavra. A palavra de Deus é um pão que nos alimenta. Então, como filhos, nós estaríamos na mesma mesa comendo o mesmo pão, sendo alimentados pela mesma porção, e isso muda a maneira como nós nos relacionamos, porque como igreja o nosso relacionamento é em torno da palavra, amém, irmãos? Não é em torno de nenhuma afinidade ou de qualquer outra coisa. Então, se a gente come o mesmo pão, a gente está recebendo ali. Aliás, a gente vai fazer isso hoje no final, né? A gente vai comer a ceia do Senhor, nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos, e fala sobre esse tipo de comunhão que nós temos que ter, que é em torno daquilo que Jesus quer gerar nos nossos corações, amém, irmãos? E você está fazendo a leitura, passou por esses escritos. Eu quero ler a partir do verso 5, por gentileza. Ficou bom esse monitor aqui, hein? Muito legal. Então vamos ler até o verso 7, diz assim na NVI: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Preste atenção nos versos 6 e 7. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo
irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bom, até aqui. Sabe, algo incrível nesse texto aqui que nós percebemos é que pode parecer uma porção pequena e simples das Escrituras, mas nós estamos lendo aqui primeiro o relato de uma família. Até o momento aqui era um casal, mas um casal é uma família. Aliás, quando você se casou, quem é casado aí, dá um glória a Deus aí, que casado é mais feliz que o solteiro. Quem é solteiro aí, fala misericórdia aí. Tá vendo? Casado é mais feliz que solteiro. Então, quando você se casa, você forma uma nova família. Isso é muito lindo, né? A palavra de Deus diz que quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe, ele se une à sua mulher, ambos se tornam uma só carne. Isso é uma nova família. Então, por mais que é um casal aqui, irmãos, já é uma família nova. Você continua honrando seus pais, você continua, ambos continuam honrando pai e mãe, mas agora a sua esposa é a sua família, o seu marido é a sua família. Os seus pais, é interessante, né? No inglês, inclusive, pai é parents, né? Os seus parentes ali, né? Parents, são os seus pais se tornam parentes. Seu sobrinho, seu cunhado, são parentes. A sua família é sua esposa, a sua família ali é os seus filhos. Isso é muito sério, porque isso também tem uma verdade espiritual por trás disso. Não é onde eu vou me ater, tá bom? Mas a gente ama os nossos parentes, a gente quer estar junto com eles, a gente quer abençoar. Isso é apenas uma questão de um conceito aqui, que muitos não entendem, precisavam entender. Sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida, marido, esposa, o seu marido é a pessoa mais importante para você, depois os seus filhos. Um dia a gente pode entrar nisso, porque muitos têm confundido isso, e isso destrói o plano de Deus para a família. Então nós temos uma família aqui, Isabel e Zacarias é essa família, e a palavra de Deus exalta uma qualidade incrível em seres humanos aqui, que nós lemos poucas vezes a respeito disso sobre um ser humano. Diz que ambos, tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram justos. Não era diante da comunidade a percepção que pessoas tinham deles, eles eram justos aos olhos de Deus. Eles eram justos aos olhos de Deus e eles obedeciam de maneira irrepreensível, não havia nenhuma correção a ser feita, meu Deus, a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, o bendito do mais vem depois, apesar disso, apesar de Deus olhar para eles e dizer, vocês são justos, apesar de Deus julgá-los e dizer, vocês têm me obedecido de maneira irrepreensível, apesar disso, a palavra de Deus diz, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Ela estava debaixo, algumas vezes quando nós falamos sobre isso, principalmente dentro dessa cultura, ela estava debaixo como que de uma certa maldição. As pessoas olhavam para ela e provavelmente muitas pessoas achavam que ela tinha alguma coisa de errada, não que ela era justa aos olhos de Deus e que obedecia o Senhor de maneira irrepreensível, porque ela era estéril. Então provavelmente muitas pessoas olhavam para ela e pensavam, essa mulher aí pecou, essa mulher fez alguma coisa muito ruim, essa mulher tem algum problema muito sério na comunhão dela com Deus, porque ela não tem filhos. Dentro dessa cultura era uma mulher infeliz, era uma mulher que é amaldiçoada. A gente sempre fala disso porque hoje pessoas optam por não ter filhos e não é discussão, mas naquele momento, naquela cultura, ela era como se fosse vista pela sociedade como alguém que provavelmente pecou, como tinha alguma coisa errada. Mas o relato anterior deixa claro para a gente que não, ela era justa aos olhos de Deus. Ambos eram justos aos olhos de Deus, mas eles não tinham filhos. E agora, nesse momento, o evangelista aqui, Lucas, ainda acrescenta uma informação dizendo que eles eram de idade avançada, ou seja, além de esterilidade, agora eles chegam no momento em que mesmo pessoas que são férteis estão numa condição limitada para ter filhos, porque eles eram de idade avançada. Com certeza ela não tinha tecnologia disponível para Cláudia Raia para engravidar aos 50 anos, né? Me disseram essa semana que parece que ela está grávida, é isso mesmo? A fertilização e tal, e congelamento de embriões, acho que é isso. A Cláudia Raia eu não sei, mas ela, apesar de estar bem no aspecto de saúde, apesar de ter muito tempo que eu não a vejo, apesar de ser uma pessoa saudável, eu acho que ela deve ter uns seus 55 por aí, né? Aproximadamente, eu não sei, se alguém quiser ver a informação, mas está grávida. Aqui, gente, no Brasil, o Brasil colonial, por exemplo, uma pessoa de 42 anos, você tem escritos dizendo que morreu uma mulher idosa no acidente, que já tinha 42 anos. As coisas mudam, né? Hoje com 55 a pessoa consegue fazer muita coisa, muda-se alimentação, informação, perspectivas, ensinos, enfim, tantas coisas alteram, tecnologia, medicina, mas nesse momento aqui, ela era de idade avançada mesmo, né? Para essa época bíblica aqui, as pessoas viviam
uma certa idade também. Então, quando se fala de idade avançada, é que você está pensando em alguém, nesse momento aqui, que no mínimo, já passou ali dos seus 60, 65 anos para essa cultura, ok? É importante nós pensarmos nessas informações. Então, uma pessoa justa, uma pessoa irrepreensível, mas que está debaixo ali de um problema muito sério, e passa anos da sua vida tendo consciência desse problema, porque essa pessoa se casava muito cedo, e provavelmente tentou engravidar a vida inteira, e agora, humanamente falando, as suas expectativas em relação à gestação provavelmente já haviam cessado. Falou, não vou mais engravidar, está claro que eu sou uma mulher estéril, está claro que a gente não consegue ter filhos, agora a gente já está idoso. Estão compreendendo meu raciocínio aqui para eu poder entrar nos pontos em que eu quero entrar com você? Acho que a primeira lição que a gente tem aqui, meus irmãos, e fica muito claro, é que pessoas justas e pessoas que ainda caminham de maneira irrepreensível diante de Deus, também passam por aflições. Essa é a primeira lição, uma das lições mais simples que nós tiramos daqui. A Elma disse isso aqui durante a ministração do louvor, que nós passamos por aflições e nós devemos realmente passar disso, mas existe uma postura que nós devemos adotar, e quando nós olhamos isso, nós percebemos que Deus muitas vezes executa podas, não contra nós, mas em nós, e a gente pensa que Deus com as suas podas, Ele vem apenas para tirar coisas ruins da nossa vida. Quando Jesus fala sobre ramos que estão ligados à videira em João 15, Ele diz que aqueles que dão frutos Deus poda, e a expectativa que a gente tem quando fala que Deus poda, é porque a gente está dando fruto, então Deus vai vir e vai tirar aqueles galinhos secos, Deus vai vir e vai tirar aquele galinho que não está com a frutinha. Eu tenho 2 acerolinhas lá, e eu podei uma, deixar ela quase pelada agora, porque ela estava com muitos problemas na frutificação dela, mas a outra está carregada e dando muito fruto. Mas para ela poder melhorar agora, eu vou precisar, inclusive eu vou tentar fazer isso hoje à tarde, eu vou precisar entrar com a tesoura de poda ali e tirar muitos galhos que estão com frutas, muitos galhos que estão floridos, porque o sol não está passando pela copa dela que encheu de folha, e se o sol não reflete no chão, não vem o calor necessário para a fruta madurar com qualidade. Então eu vou precisar arrancar galhos bons, eu vou precisar arrancar galhos com flores inclusive. E nós pensamos que por estarmos caminhando honestamente diante de Deus, debaixo da graça, na dependência do Espírito, que coisas boas não vão ser tiradas da nossa vida, que Deus não vai tocar em áreas da nossa vida que as coisas estão funcionando. Eu preciso dizer para você, não só baseado nesse texto, mas uma compreensão ampla da palavra, que muitas vezes Deus vai tocar em áreas da sua vida que estão dando certo e vai tirar de você. E isso são podas. Deus não poda apenas tirando problemas da nossa vida, muitas vezes Deus poda áreas em que nós estamos frutificando, mas quando Ele faz isso, meu irmão, Jesus garante, aquele que dá fruto Ele poda para que dê ainda mais fruto. A intenção de Deus não é te machucar porque Ele quer te machucar, porque Ele quer te testar apenas. Deus está entrando em áreas da sua vida, tem muita gente se identificando aqui agora, fala, por que Deus mexeu nisso? Estava funcionando, estava bom, eu estava sendo fiel ao Senhor, o Senhor vem dar uma tesourada aqui em mim. Meu irmão, Deus está dizendo para você que aonde Ele tirou algumas coisas boas na sua vida, é onde você vai frutificar ainda mais, porque Deus nos poda para que nós demos ainda mais frutos. E Deus tinha cavucado essa área na vida de Isabel e Zacarias, e nós muitas vezes perguntamos por que coisas ruins aos nossos olhos acontecem com a gente. É fácil a gente entender que isso não era tão ruim depois que a gente vê o desfecho da história, mas você ainda não está no desfecho da sua história, e se Deus está tirando, mexendo em coisas boas na sua vida, eu estou aqui como profeta de Deus para garantir para você, o que vem depois disso é muito melhor do que você experimentou até agora. Quantos creem e recebem isso? Amém? Sabe, algumas vezes nós inclusive exaltamos a nossa justiça em relação a essas coisas, porque nós dizemos, puxa, não é possível, eu sou uma pessoa boa, aos nossos próprios olhos, e a gente fica indignado, mas outras vezes, nós começamos a duvidar de nós mesmos. Eu sei que muitas pessoas aqui se sentem desafiadas a continuar confiando na justiça de Deus, porque elas percebem que estavam fazendo certo, e parece que não é aceitável passar por isso, e Deus está corrigindo o seu coração, e te ensinando a confiar nele mais uma vez. Mas muitos estão aqui, duvidando de si mesmos, e pensando, o que eu estou fazendo de errado? E Deus está dizendo para você, você não está fazendo nada de errado. O que acontece é que você precisa ser podado para ficar ainda melhor, experimentar coisas grandiosas. Não duvide de si mesmo, não coloque aquilo que você tem vivido em Deus em xeque por causa das aflições. Elas fazem parte de um processo daquilo que Deus quer gerar dentro de nós, amém, irmãos? Claro que
apesar de muitas vezes, as tragédias também podem ser uma colheita, nós sabemos disso. E a gente sabe quando as coisas estão dando errado, porque a gente plantou algo ruim também, né, irmãos? As pessoas vão parar no hospital lá e falar: ah, Deus, estou passando por uma prova. Não, não está passando por uma prova, você tem uma dieta ruim, amém? A gente sabe, né? Quando a gente começa a ter queimação lá, a gente lembra que a gente abusou demais no final do ano, a gente comeu. Essa semana eu fiquei com queimação a semana inteira, estava na praia com a família, comendo tudo errado, uma bagunça, tomando refrigerante o tempo inteiro, tomando café à noite, comendo só chocotone, pizza, vai para o McDonald's, aí depois o cara está lá passando mal, lá não consegue dormir e fala: estou passando por uma prova. Para, né, gente? Não está passando por prova nenhuma, né? Você está abusando. Então a gente sabe, inclusive na nossa vida financeira, dívidas que nós contraímos, ou dificuldades de relacionamentos por uma postura que nós não corrigimos. Eu não estou falando dessas coisas, eu acredito que eu estou falando com pessoas sensatas e inteligentes. Existem coisas na nossa vida que são colheitas, mas quando nós estamos fora dessa situação da colheita, quando nós estamos falando com pessoas que sabem que têm, pelo Espírito Santo, procurar viver debaixo da vontade de Deus, talvez pelo sangue de Jesus, pessoas que têm vivido de maneira justa e irrepreensível. É interessante, né? Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, nós vemos um relato parecido, né? A respeito de Noé, né? Noé era um homem justo aos olhos de Deus, Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Noé era um homem incrível, e Deus escolhe Noé para salvar o mundo, Deus escolhe a família de Noé para reconstruir o mundo. Agora eu estou aqui diante de pessoas que também eram justas e irrepreensíveis, no entanto, até esse momento a gente olha e fala: Deus deixou a mulher estéril apesar disso. Olha que interessante. Ou seja, existem coisas que vão acontecer, meus irmãos, comigo e com você, independente do nível que nós temos caminhado com Deus. Salomão fala disso com muita clareza. Ele fala: coisas ruins acontecem com gente boa e com gente ruim, coisas boas acontecem com gente boa e com gente ruim. Então isso também ensina para a gente que o parâmetro das nossas vidas não são as circunstâncias que nos cercam, os resultados que a gente tem ou a ausência deles. O parâmetro na nossa vida é uma consciência pacífica no nosso coração, de que a gente está vivendo debaixo da palavra, e que a gente está pronto inclusive para passar por coisas ruins, a gente está pronto para receber o bem que vem de Deus, mas a gente está pronto para lidar com o mal que acontece na nossa vida, amém? Quantos estão entendendo? Esse não é o nosso parâmetro de relacionamento, mas nós precisamos entender algumas coisas mais profundas em relação à história específica aqui de Isabel e Zacarias, porque eu estou falando hoje sobre perseverança. Então, se você está anotando, eu quero te dar a primeira dica em relação ao que nós podemos dizer, que é a perseverança que vai contar na sua vida para que Deus manifeste o propósito deles. Quantos querem aprender sobre isso, amém? Primeira coisa que eu quero dizer para você em relação a isso, é que o tempo de permanência conta. Quando Lucas narra a história de Zacarias e Isabel, ele não fala apenas a respeito da esterilidade, mas ele diz: ambos eram de idade avançada. Ou seja, apesar da esterilidade, apesar de não ter colhido os resultados que eles gostariam, eles permaneceram justos e irrepreensíveis aos olhos de Deus por muito tempo. O tempo de permanência conta. Eles eram justos e irrepreensíveis, e eles eram assim por muito tempo. Muitos de nós perdemos aquilo que Deus quer fazer, porque a gente insiste de que nós estamos sendo justos, sendo irrepreensíveis, e as coisas não acontecem. Às vezes a gente conversa ali com garotas ou com garotos ali de 20 e poucos anos, e eles já estão desesperados, porque ainda não encontraram o amor da sua vida, porque ainda não tem um noivo, porque ainda não estão com a data de casamento marcada. Eles falam: mas eu tenho sido fiel ao Senhor por toda a minha vida. Mas espera aí, você só tem 22 anos, calma aí, preste atenção, o tempo de permanência conta, porque algumas coisas, anota isso, algumas coisas acontecem rápido. Você já viveu isso na sua vida? Tem coisa que parece que papum, você ajoelhou, orou, levantou, a bênção veio. Quantos já experimentaram isso? Parece que você tropeçou na bênção no meio da rua quando saiu de manhã. Mas tem coisas que vão levar muito tempo na nossa vida, irmãos. Eu olho para alguns de vocês aqui e lembro histórias compartilhadas, e eu lembro de gente que ficou aqui anos e anos lutando financeiramente. Aí quando outros olham, parece que de repente aconteceu alguma coisa, mas ninguém sabe quantos anos a pessoa permaneceu ali fiel, batalhando, fazendo as coisas corretas. Não aconteceu, 10, 12, 15 anos, aí de repente, né, para alguns é de repente. Certa vez eu ouvi um pastor pregando, ele disse que de repente é uma coisa, do nada é outra coisa. Não foi do nada, foi de repente.
Estava se vivendo um processo e de repente aconteceu porque se estava num processo. Então preste atenção, algumas coisas são rápidas, mas algumas coisas vão levar muito tempo na sua vida, e isso faz parte de um processo. Tem coisa que a gente só vai ver no final, tem coisas na nossa salvação que a gente não vai viver aqui, meus irmãos. Quantos são salvos aqui pelo sangue de Jesus, amém? Quantos estão sendo salvos aqui em Jesus, amém? E quantos serão salvos em Jesus aqui, amém? Entende isso? A gente tem uma justificação imediata, a gente tem um processo no qual nós cooperamos para executar a nossa salvação, mas a glória de Deus manifesta, a libertação do pecado é só quando Jesus voltar. Ou seja, tem coisas que acontecem imediatamente. Confessei a Cristo como meu Senhor, fui salvo. Aí a gente vai lidar com a bendita da alma. Tem coisas que a gente parece que se liberta de comportamentos por um milagre de Deus, né? De repente a pessoa tem nojo do cigarro e para de fumar. Processo que foi na alma, que foi no físico, mas que foi rápido. Às vezes leva um tempo mais. Mas tem coisa que você fala, maldita ira, que parece que não sai de mim. Precisa batalhar com isso, e o Espírito Santo está gerando em você uma frutificação, para você vencer isso, para o domínio próprio se manifestar, para a mansidão manifestar, mas muitas vezes nós queremos que aquilo aconteça imediato, e não é, irmão. Então tenha paciência, porque nós precisamos, inclusive as cartas ali no Apocalipse capítulo 2 e 3, todas as vezes que Jesus se dirige ali a João, falando com os anjos, né, com os líderes daquelas igrejas que representavam aquelas igrejas na região da Ásia naquele momento, quase todas diz: aquele que for fiel até o fim, aquele que permanecer até o fim, aquele que não entregar o que recebeu até o fim. Ou seja, tempo de permanência conta. Quando nós falamos de fidelidade e perseverança, nós estamos falando de coisas que não podem ser negociadas, e quando nós ramelamos, vamos dizer assim, em português mais claro, nós perdemos aquilo que dependia exclusivamente da perseverança. Eu lembro de uma história agora que uma equipe de resgate encontrou um cara, não lembro se era em qual monte que era, não sei, num desses montes de escalada em geleira, e quando encontrou, o sinal mostrava que ele tinha cortado a corda dele de escalada ali, e desistido e se enforcado na corda, e ele estava a 1,5 metro do chão. Provavelmente aquele cara havia passado por mais de 10, 15, 20 horas ali, tentando descer e tentando achar o chão, e ele em um determinado momento desistiu, porque ele falou: vou acabar morrendo aqui. Ele não tinha mais força, então ele, para poupar o sofrimento, ele corta a corda e se enforca ali, e ele estava a menos de 1 metro do chão. Entende o que eu estou falando? Quantos entendem o que eu estou falando? Desistiu muito perto do fim. Não desistam, por mais tempo que vocês tenham esperado algumas coisas, a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós cremos em Jesus, do que quando nós começamos. As coisas que Ele quer produzir, já passou, meu irmão, já passou, já aguentou 5, 10, 15 anos, está mais perto agora. Não corta a corda, não desiste, porque existem coisas que nós só vamos viver dependente da constância, totalmente de forma dependente da constância que nós temos. Algumas pessoas dizem que Deus dá batalhas maiores para soldados específicos. De certa forma a gente acredita realmente nisso, porque a gente percebe isso ao longo de todas as Escrituras. E talvez Zacarias e Isabel podiam pensar de fato que eles estavam sendo punidos. Já parou para pensar isso? Talvez eles pensavam, por mais que eles fossem justos e irrepreensíveis, eles começaram a pensar: será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Eles poderiam pensar assim, porque provavelmente Isabel já deve ter ouvido alguma conversa ali. Essa semana eu fiquei impressionado, eu descobri que Isabel em inglês é Elizabeth. Falei: não acredito que Elizabeth é Isabel em inglês, porque a gente tem Elizabeth em português também, né? Curioso, né? Não tem nada a ver com a pregação, mas eu olho aqui Isabel e falo: como que Isabel é Elizabeth em inglês? Não dá para entender. Eu achei que Elizabeth em inglês era Elizabeth em português, não que era Isabel, né? Eu fui olhar o nome dela, aprendi essa semana aos 40 anos, está vendo? Dá tempo de você aprender muita coisa ainda. Talvez ela já tinha ouvido algumas conversas das pessoas falando: ah, essa mulher fez alguma coisa errada, não é possível, está dando errado. E aí a gente começa então até duvidar da bondade de Deus, irmãos. Como duvidar da bondade de Deus? Os comentários, o tempo, as situações que nós passamos, o inimigo usa isso para tentar fazer você desanimar e colocar os seus olhos em outras coisas, e ceder para a pressão. Tem uma música do Brandon Lake que eu gosto muito, ele diz exatamente isso, ele diz: aquilo que o diabo usa para o mal, é exatamente a mesma coisa que Deus usa para o bem, e nós precisamos nos agarrar ao bem que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele deu tudo para nós, meus irmãos. Deus não te deixou ter falta de nada. Ele deu o seu próprio Filho para nós, e como não nos dará de graça e com Ele todas as coisas?
Pedro diz que por meio das suas grandiosas e preciosas promessas, nós já temos tudo o que nós precisamos para viver a vida comum e a vida santa. Você tem tudo que você precisa, mas o diabo quer mudar o foco da sua vida, porque ele quer que você corte a corda, ele quer que você desista. Deus tem dado batalhas árduas para você, pode ter certeza que existe uma recompensa ligada ao ardor dessa batalha, existe uma recompensa ligada à sua permanência nisso, firme nele. Então, eu estou aqui para dizer para você, não desista, persevere, você não está sendo punida. Sabe, quando a gente olha para a história aqui, a gente sabe, João Batista só podia nascer naquela hora. Nós estamos falando aqui dos pais de João Batista, aliás, o começo do texto diz aqui, o nascimento de João Batista, e por acaso a gente vê ali a história de Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista. João Batista só pode nascer num ventre de Isabel, João Batista só pode ter um pai como Zacarias. É interessante, né? Você, papai e mamãe, olha só como Deus presta muita atenção no tipo de pai que Ele vai escolher para propósitos adequados. Quando Jesus vai nascer, Ele escolhe Maria, o anjo vem e fala, agraciada, menina justa, santa aos olhos de Deus. Escolhe José, diz que José, depois da situação toda, da dúvida, será que Maria me meteu uma gaia ou não? Ele fica naquela coisa, aí o anjo vem e fala, não larga não, ela está esperando o Espírito Santo. E diz que José, mesmo desconfiado de um adultério, decidiu tentar deixar ela secretamente, decidiu usar a lei a favor para não matar aquela menina, porque ele era um homem justo. Tem um segredo aqui, em relação à maneira como você vive e os filhos que você vai gerar. Tem muita gente que foi gerado num lar confuso, e Deus pela sua graça conseguiu levantar você, mas você pode fazer um lar diferente para os filhos que você vai gerar, e a maneira como você vive justa aos olhos de Deus também, diz em relação ao útero espiritual, quais são as coisas e quais são os processos que você vai gerar, porque Deus presta atenção nos pais, de propósitos que Ele quer estabelecer na terra, e nesse momento, era o momento exato para João Batista nascer. Então a esterilidade de Isabel, não foi uma punição, mas foi um Deus falando, espera, que o que eu quero gerar em você é algo específico. Entenda o que eu quero dizer, toda criança é especial, mas Deus estava dizendo, não era qualquer criança que ia nascer, vai nascer uma criança para um propósito e para um tempo específico. A sua esterilidade, meu irmão e minha irmã, não é uma punição, é o tempo de Deus dizendo para você, aguarda, porque o que vem aí é muito mais do que você está pedindo. Muitos de nós, muitas vezes, estamos pedindo uma bênção, mas Deus não quer te dar só uma bênção, Deus quer te dar um milagre que é um propósito para a sua geração. Então muitas coisas que você ainda não viu gerar, se você estiver preso àquilo que Deus está fazendo na sua vida, pode segurar aí, pode esperar, porque vem coisa, e vem coisa muito boa, mais do que você pede, mais do que você pensa, porque é o poder do Espírito vivendo em você que vai gerar essas coisas. É mais do que um útero humano, é mais do que um pedido humano, tem a ver com propósitos divinos, e ninguém pode dizer que tenha perseverado até que isso tenha sido testado pelo tempo, irmão. Ninguém persevera 5 minutos, sabe aquela prova de olhar um para o olho do outro e não poder piscar? Se você piscar depois de 1 minuto, você não perseverou, entende o que eu estou dizendo? Não faz sentido, nossa, eu perseverei aqui sem piscar, consegui ficar 15 segundos, isso não é perseverança. Perseverança é testada pelo tempo. Quantos entendem o que Jesus está falando? Dói, né? Mas o sofrimento produz. A palavra de Deus diz em Romanos 5, que o sofrimento produz. É difícil algo ser produzido, irmãos, custa a produção, e Deus usa o processo para produzir. A palavra de Deus diz que é o sofrimento que produz perseverança. Ou seja, Deus está dizendo que tem uma forma de se dar à luz algumas coisas, e a forma de se dar à luz a perseverança, Deus diz que é o sofrimento. É por isso que muitas vezes a gente é contrariado pela palavra, confrontado pela palavra e dói. Mas sabe essa dor aí? Deus está dizendo, esse é o nome da dor, chamada a dor da produção da perseverança. Existem coisas sendo produzidas em mim e em você, e glórias a Jesus por isso, porque Ele realmente quer que nós frutifiquemos, Ele realmente quer que nós demos muito fruto. O sofrimento, por final, produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é o feto da esperança. O sofrimento é como se fosse ali uma semente plantada em nós, a semente do sofrimento, e a semente do sofrimento produz em nós ali um caráter aprovado, ou seja, ninguém consegue ser aprovado no seu caráter até que tenha passado pela escola do sofrimento. Deus está dizendo isso para você. Não tem como alguém falar, o cara tem um caráter aprovado, tá bom, qual prova ele passou? O sofrimento produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz a perseverança, ou seja,
Só pessoas que têm um caráter aprovado, testado pelos sofrimentos, conseguem perseverar. Aí você diz, eu quero ser perseverante, eu quero ser fiel até o fim. Deus está dizendo, você está orando por ter sofrimento. E a verdade é que não tem como escapar, porque todos nós, ouça isso, todos nós passamos por sofrimento. Não significa que todo sofrimento vai aprovar o nosso caráter, porque existem pessoas que durante o sofrimento entreguem os pontos e são reprovadas. Existe gente que sofre e se torna amarga, existe gente que sofre e desiste, mas Deus está dizendo para você, você vai sofrer, vai passar por isso e vai ter um caráter aprovado e vai se tornar alguém perseverante. Foi isso que Isabel e Zacarias provaram. Ninguém gosta de lidar com essa informação, irmãos. Eu não gosto dela. Não está achando que eu estou achando o máximo falar isso, não. Só Deus sabe o que eu tenho sofrido. Mas eu tenho me agarrado a isso, porque a palavra de Deus me garante. Todo o sofrimento que eu tenho passado, agarrado em Jesus, olhando para Ele, está produzindo em mim aquilo que Deus quer. Porque Deus quer olhar para mim e dizer, você tem um caráter aprovado. Você é meu filho amado. O sofrimento produz. Sexto ponto, e muito importante, a palavra de Deus diz, ambos eram justos, e depois diz, ambos eram, acho que eu vou mudar o nome dessa palavra para ambos eram, apesar de parecer uma palavra meio cacofônica, né? Ambos eram, sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? É que vigie e tome cuidado com as alianças que você tem, porque isso vai fazer completa diferença na maneira pela qual você passa pelo sofrimento. Se você estiver com gente errada, você vai ter ali uma corja de Satanás te influenciando a desistir, porque você só vai ter conselho ruim. Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que Paulo estava dizendo nesse contexto? As pessoas começaram a duvidar que Jesus tinha ressuscitado, porque eles estavam ouvindo gente errada. Preste atenção, ambos eram. Você quer ser alguém que persevera, você quer passar pelo sofrimento de cabeça erguida e ter um caráter aprovado? Vigie quem está passando pelo sofrimento com você. Nem todo mundo cabe no seu sofrimento. Cabe mais gente na nossa alegria do que no nosso sofrimento. É mais fácil. Está todo mundo ali dando risada sem saber porque você está dando risada. Está todo mundo comendo ali um bifinho de ancho da Basse, na churrasqueira, no pontinho, perto da hora do almoço. Meu Deus, obrigado. Você não precisa ter aliança para isso, para comer um churrasquinho com alguém na mesa, mas você precisa ter alguém que ama o Senhor do seu lado para passar por sofrimento. Então, vigie as suas alianças. E tem um outro segredo aqui, tenha alianças, porque sozinho ninguém aguenta. A palavra de Deus diz que esse casal permaneceu, essa família permaneceu firme, porque ambos estavam ligados a um propósito de vamos permanecer firmes diante do Senhor. Isso ensina duas verdades: você precisa de alguém que ame ao Senhor do seu lado para passar por isso, e você precisa ter alguém. Sozinho você não dá conta, sozinho eu não dou conta. As alianças que nós fazemos determinam o que nós iremos viver juntos. Se ambos são, pode demorar, mas o resultado vem. Meu Deus, isso é tão poderoso, porque nós vamos cear hoje, e a ceia fala da aliança que nós temos em Jesus. Se nós, como igreja de Jesus, mantivermos a nossa aliança em torno da palavra que nos alimenta, não tem diabo que derruba a gente, meus irmãos, não tem circunstância que tira a gente do caminho. Se ambos somos, se ambos estamos ligados pela palavra e pelo Espírito, o que pode tirar a gente do foco? Nada. Jesus falou, estou estabelecendo a minha igreja e nem as portas do inferno pode prevalecer contra vocês. Se nós estamos estabelecidos na palavra, meu Deus. O Evangelho de Lucas vai continuar depois, e nós vemos muitas outras pessoas idosas esperando a vinda do Messias. O capítulo 2 fala de um profeta que, quando os pais de Jesus vão apresentar, ele fala, Deus pode me despedir em paz. Simeão diz, pode me despedir em paz, porque eu estava vivo até agora, só para ver esse menino. Eu já vi a salvação do mundo, não quero mais ficar aqui nessa terra, cansei de viver, só queria ver Jesus. Depois a gente vê a profetisa Ana entrando ali, diz que ela foi casada por poucos anos, não sei se era 3 anos, ela foi casada ali por poucos anos, ficou viúva, e depois permaneceu viúva ali por mais de 50 anos na sua vida, todos os dias ali orando, todos os dias ali intercedendo,
perseverante, mas eram pessoas que estavam esperando a manifestação de Jesus. Ei, presta atenção no que Jesus quer falar com você nessa manhã aqui. Existem muitas pessoas que de maneira perseverante têm esperado. Jesus não está dizendo que você vai ser uma pessoa que apenas vai esperar. Você, assim como Isabel e Zacarias, vai participar do processo. Você vai dar à luz aquilo que Deus quer fazer. É bom ficarmos esperando, mas Deus não quer apenas que você espere. Existe algo muito profundo aqui. Eu quero falar com os de cabecinha branca como eu aqui. Deixa eu falar com você de cabecinha branca. Deus ainda quer usar você para gerar muitas coisas para a glória dele, amém? Amém? As pessoas podem olhar para você e falar: não, você já tem idade avançada, o mundo agora é dos novinhos. Jesus usou aqui Isabel e Zacarias, a experiência deles, o tempo conta, meus irmãos. Vocês têm coisas que nós, os mais novos aqui, não temos. Eu posso até pintar o meu cabelo de branco, mas eu não posso produzir experiência, há mais do que aquilo que eu já passei na minha vida. Agora Deus quer usar você para dar luz a muitos Joões Batistas nessa geração. Há muita gente que vai preparar o caminho. Em vez de ficar se queixando da sua idade e de que os jovens estão fazendo, use a sua experiência para ser uma plataforma para que os jovens caminhem corretamente, porque eles precisam de você. Enquanto você está sentado reclamando da sua muita idade, Deus está dizendo para você: cadê a sua experiência servindo para que os jovens não caiam no erro? Cadê a sua experiência preparando o caminho para Jesus vir? Os jovens precisam de vocês. Se posicionem, seja um exemplo. Adote um jovem. Diz: eu vou ajudar você, eu vou dar base para você não cair na idolatria, não cair na avareza, não cair na ganância, não cair no engano. Eu sei o que é ser torturado por muitas aflições assim. Você tem oportunidade, propósito, tempo, dignidade e força para preparar o caminho para Jesus nessa geração, amém? Os cabecinha branca, os 50 a mais, depois da glória a Deus comigo, amém? Pode aplaudir Jesus aí, vamos fazer isso? Para parecer que a gente é pentecostal. Você não precisa sentar e esperar. Simeão é o nome de Deus, mas ele estava esperando só. Ele estava só esperando Jesus vir. Enquanto Isabel e Zacarias estavam gerando João Batista para preparar o caminho para Jesus, e Jesus vai usar você para isso. Você não vai só sentar e esperar, está quebrado, amarrado, destruído em nome de Jesus. Todo espírito de eu vou só sentar e esperar, Deus não mandou você sentar e esperar. Pedro diz: você vai esperar e apressar para a glória de Deus. Uma coisa é sentar e esperar, outra coisa é esperar apressando. E eles esperaram e apressaram. Como eu posso ter certeza disso? É a pergunta que eu faço. Abre comigo lá nos versos 18 e 19. É muito natural que a gente duvide. Sabe, meu irmão, não é apenas uma bênção. Talvez você esteja orando por isso, por alguma coisa na sua vida, pensando no crescimento da sua empresa, numa oportunidade maior de carreira. Você está pensando só no micro, você está pensando no contexto da sua família. Se você é alguém que está engajado com a obra de Deus, meu irmão, você está vendo só uma bênção, ele está vendo um propósito, ele está vendo coisas que vão além de você. Isabel já devia ter orado muito tempo por um filho, mas Deus não queria só dar um filho, Deus queria dar um João Batista. Depende do quanto você está engajado com as coisas de Deus. Está aqui, ó. A gente como igreja vai comprar 100 colchões, você pode participar ou não, Mateus falou sobre isso. Tem 15% participou já, a gente tem lá, dos 100 colchões a gente tem 15, a gente vai encontrar o recurso para comprar os outros 85. Para que você quer dinheiro? Só para você, para comprar o seu próprio colchão, ou você quer servir pessoas que vão dormir naquele colchão sonhando com as nações e vão impactar o mundo? É por isso que a gente se engajou em comprar os colchões. Porque quem dorme ali são pessoas que renunciaram toda a sua vida financeira, são pessoas que renunciaram tudo que eles tinham aqui, para ir para nações onde existem 5% ou menos cristãos, onde pessoas morrem por pregar o evangelho. Você está comprando um colchão para um missionário dormir, para um cara que está sendo preparado para ir para o campo, evangelizar. Eu quero participar disso. Você quer dinheiro para quê? Só para poder ir mais vezes no Outback? Então não é um propósito de Deus na sua vida, é só um milagre pessoal. Você pode conseguir isso trabalhando também, Deus pode até te abençoar, mas não é um João Batista, é só uma bênção particular sua, e Deus faz. Jesus deu pão para quem não quis seguir Ele também, mas eu não quero isso, eu quero coisas maiores, eu quero participar do propósito, eu quero recurso para semear na obra de Deus, eu quero usar a minha vida, meu tempo, meus talentos, meu dinheiro, para a glória dEle, e aí eu me envolvo com propósito. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui? Como eu posso ter certeza disso? Verso 18 de Lucas 11 diz: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Não é uma pergunta idiota. Zacarias fez a pergunta:
Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso ter certeza que Deus está falando comigo nessa manhã, pastor? Como eu posso ter certeza que apesar da minha esterilidade alguma coisa vai acontecer? Como eu posso ter certeza se eu já espero 10, 20, 30 anos e nada muda? Olha só, a resposta vem logo depois. Sou velho, sou estéril, bababá, o que Lucas 19, verso 19 vai dizer? O anjo respondeu: quem está falando com você é Deus, criatura. Como que você pode ter certeza disso? Ignore as suas circunstâncias. Quem está falando com você é que gera. Quem está falando com você é quem faz. Quem está falando com você nessa manhã é o Deus que criou o universo pela sua palavra. É por isso que você pode ter certeza. Não avalie as suas circunstâncias, não avalie a sua esterilidade, não avalie as suas dores. Deus está dizendo: sou eu que estou falando com você, e por isso você pode ter certeza. Meu Deus, a oração de Zacarias tinha o tempo. A oração de Zacarias era um filho apenas, mas Deus tinha mais do que tudo isso, meu irmão. Deus queria mudar a história da humanidade. Se Ele está dizendo com você que Ele vai usar você para fazer isso, não avalie a sua pequenez, suas condições, suas circunstâncias. Ouça quem está falando. Parece grande demais para você, para Deus não é nada grande, não é nada impossível para Deus. Podem ser coisas impossíveis para os homens, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, tem algo demorado na sua vida, você acha que já esperou demais? Parece que o resultado tem sido ruim. Queria chamar a equipe de louvor para subir, nós vamos ceiar. Preste atenção, se tem parecido tudo isso para você, eu quero dizer mais uma vez: o que vem por aí vai ser um motivo de grande prazer. Para você, para aqueles que te cercam, para a nossa geração, o que está vindo aí será um motivo de grande prazer. O verso 14 diz isso: ele será motivo de grande prazer, Lucas 1,14, e de alegria para você, e muitos se alegrarão. Tem demorado, parece que é injusto, você tem sido afligido. Deus está dizendo para você: o que vem por aí será um motivo de grande prazer. Como eu aguento passar por isso, pastor? A Elma deu um spoiler aqui. Um dos textos que mais me impressiona e que eu amo na palavra de Deus está lá em Romanos 14, quando Paulo fala sobre um outro personagem que teve que esperar. Romanos 14, eu acho que é o verso 17, diz que Abraão não considerou a sua idade avançada, não considerou o fato de não ter filho, não considerou, inclusive aqui a palavra de Deus diz o seu corpo mortificado, ou seja, como um homem idoso, estéril, ele também não tinha mais nem ereção, ele não conseguia nem ter relação sexual com a esposa dele, mas ele não considerou isso. Uau! Diz que ele não considerou isso quando Deus disse a promessa para ele: vou te dar um filho. O velho olhou lá, pensou: oxe, as coisas não funcionam mais, eu tenho idade demais. Ele não ignorou, preste atenção, meu Deus, tem um segredo poderoso aqui. Ele não fez de conta que o problema não existia. Muita gente pensa que confiar em Deus é ignorar que tem problema, é fazer de conta que o problema não está ali. Deus não está mandando você ser idiota, ignorar que existem circunstâncias adversas. Deus está mandando você olhar para a circunstância adversa e não considerá-la maior que o poder do que Deus fala. São coisas diferentes. Diz que Abraão sabia disso: eu tenho um corpo amortecido, eu sou idoso, minha mulher é estéril. Ele sabia da informação, ele não fez de conta: não, eu sou um jovenzinho, durmo com a minha esposa todo dia, ela não é estéril. Ele não fez esse papel de palhaço. Deus não está te mandando fazer papel de palhaço. Deus está dizendo para você: olhe para a situação, olhe para as circunstâncias, mas considere o meu poder e a minha voz falando, porque tudo vai mudar em nome de Jesus. O louvor é a arma. Sabe como Abraão se fortaleceu? A palavra de Deus diz: ele não considerou as circunstâncias, mas ele foi fortalecido no Senhor, dando glórias a Deus. Tem gente que pensa que tem que agradecer pelo que não tem, né? Porque diz: dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Me contaram uma história que parece até bonito, que o homem foi pescar com o outro e voltou e agradeceu pelos peixes que ele não tinha pegado. Parece que é bonito, né? Que gratidão, obrigado Deus, fiquei 6 horas aqui, obrigado por não ter pegado nenhum peixe. Não, Deus não te mandou agradecer por todas as circunstâncias, Deus te mandou ser grato em todas as circunstâncias. Você não agradece: ah, Deus, obrigado porque eu estou doente. Ei, Deus não está subjugando a sua inteligência, meu irmão. Deus não está falando: obrigado Deus porque eu bati o carro. Faz sentido? Faz sentido fazer isso? Eu já entendi assim lá atrás, mas não é isso. É obrigado Deus porque apesar de eu bater o carro aqui, o Senhor me guardou e eu estou vivo. Obrigado Deus porque muitas pessoas passaram por isso e não conseguiram sair. Eu, apesar de estar aqui com a perna nessa situação, com essa circunstância, o Senhor me deu a vida, então eu tenho fôlego ainda. O que eu tenho vai ser usado para a sua glória. É agradecer em todas as circunstâncias, não pelas circunstâncias. São coisas diferentes.
ser grato a Deus, sabe? A gratidão é o que mantém a porta aberta para o próximo milagre. A gratidão é o que mantém você ativado para viver debaixo das bênçãos de Deus. Você pode não ter muita coisa, mas se você tem aí a sua saúde nesse momento, às vezes meio debilitada, mas está aí, você está aqui. Você está na sua casa, às vezes com muita dificuldade ali, mas você está podendo ouvir essa palavra. Deus está falando com você, então agradeça a Ele com o que você tem. Continue firme e perseverante. Deus mesmo vai desfazer toda a humilhação em grande estilo, porque Deus sabe fazer isso, meu irmão. Podem se posicionar os irmãos da ceia aqui na frente. Vocês continuam sentados, venham para frente os irmãos da ceia. Reconhecer as dificuldades, encarar o problema. Muita gente diz encarar de frente, irmãos, encarar já é de frente. Encare os problemas. Olhe nos olhos do problema. Olha só o verso 25 que vai dizer para nós encerrarmos esse momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Olha o que Isabel diz no verso 25. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus desfará toda a humilhação em grande estilo. As pessoas que talvez duvidaram daquilo que Deus tinha na sua vida, vão celebrar com você, que a vizinhança toda celebra com o nascimento de João, com a chegada de João, e todo mundo diz: meu Deus, o que vai ser desse menino? O que acontece depois? Ei, tem muita coisa para vir depois ainda, amém? Glórias a Jesus por isso. Por isso nós estamos aqui nos lembrando. Sabe o que Jesus diz? Jesus toma a ceia no meio da morte, né? Meu Deus, sirvam a ceia, irmãos. Continuem sentados nos seus lugares, podem servir a ceia.